Olá, turminha do quinto ano. Eu sou o professor Júnior Ferreira, da Escola Gil Bastos, e a nossa aula de hoje, sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021, será de matemática e será de conteúdos novos. Isso mesmo, nós hoje iremos estudar dois novos conteúdos, que é tabelas D73 e gráficos D74. São dois assuntos importantes, onde vocês irão aprender a fazer a leitura de tabelas e gráficos. Então prestem bastante atenção na explicação dos conteúdos, beleza? Vamos começar pelo conteúdo de ler informações apresentadas em tabelas, que é o D73. Para que serve uma tabela, gente? A tabela é uma estrutura que serve para ser utilizada como meio facilitador de organização de dados de um determinado assunto, tema, etc. Você vai usar a sua tabela para organizar informações dentro dela, para melhor eu apresentar essas informações em forma de tabela. Por exemplo, aqui eu tenho uma tabela, tem aqui o título, que é Produção de cadeiras nas filiais da empresa X, no período de janeiro a abril de 2007. Aí a minha tabela aqui está dividida em 1, 2, 3, 4 colunas. Cada coluna dessa representa uma informação. A primeira coluna ela vai destacar os meses que fala a tabela, que é do mês de janeiro a abril, então tem janeiro, fevereiro, março e abril. Não é a produção de cadeiras nas filiais da empresa X? Filiais são as lojas da empresa. Então eu tenho aqui a filial A na segunda coluna e as quantidades de cadeiras, de produção de cadeiras por mês. E tem a filial B, que é a outra loja, também com a produção de cadeiras por mês. E na última coluna, a quarta, eu tenho o total, que será a soma da filial A mais a filial B em cada mês, em janeiro, fevereiro, março e abril. E aqui embaixo eu tenho a fonte, que é de onde saiu essa informação que está contida na tabela. Ok? Só mostrando aqui, eu tenho a primeira coluna, que é o mês, a segunda a filial, que é a filial A, a terceira a filial B e a quarta a filial, aliás, a total. Né? E tem as linhas, né, também, gente, que cada linhazinha dessa, né? Beleza? Vamos prosseguir. E como é formada a estrutura física de uma tabela? Eu já disse ali, quando eu apresentei as partes da tabela, eu já falei da estrutura física da tabela. Mas vamos rever. Toda tabela é formada por linha, coluna e célula. Decore isso. Cada tabela tem linhas, tem colunas e tem células. Vamos ver? Está aqui uma estrutura de uma tabela. Eu tenho, primeiro, a linha. A linha é isso aqui na horizontal, ou seja, na posição deitada. Tenho também a coluna, que é essa na posição vertical, ou seja, em pé. E tenho a célula, que é um quadradinho desse. Quando eu cruzo uma linha com a coluna, forma um quadradinho. Esse quadradinho se chama célula. É na célula que eu vou colocar a informação que eu quero descrever na tabela. Então vamos lá, de novo, mostrando aqui a linha. Né, que linhas são todas as linhas horizontal, né, que comportam a tabela. Então cada tirinha dessa aqui é uma linha. Certo? Aí a tabela vai ter linha de acordo com o que ela necessitar. Aí eu tenho a coluna, que são todas as colunas, ou seja, vertical, a parte vertical, que comportam também a tabela. Vai ter a coluna de acordo com a necessidade. E a célula, que é a junção de linhas e colunas que cria uma célula, né? Eu acabei de dizer, quando eu tenho uma linha que cruza com a coluna, cria uma célula. É na célula que inserimos as informações da tabela. Mais uma informaçãozinha. Elementos essenciais de uma tabela. O que é que eu vou encontrar na tabela? Eu também falei lá no comecinho. Nós vamos ter o título da tabela, que informa o conteúdo que será tratado dentro do corpo da tabela. É o título que vai dar a noção do que se fala, do que se trata a tabela. Deve ser elaborado de maneira completa, concisa, indicando a origem do fato estudado em questão. Ou seja, tem que ser algo que quando eu leio eu já compreenda do que fala a tabela. Tá certo? Não pode ser uma coisa muito grande, tem que ser síntese,
Tem que ser sintetizado, tem que ser bem curtinho, mas que me dê a compreensão do que se trata a tabela. O corpo da tabela é o conjunto de linhas e colunas que contém as séries verticais e horizontais de informações. Ou seja, é as informações que estão dentro da tabela. Aquilo ali é o corpo da tabela, que vão estar distribuídos nas linhas e nas colunas. E a fonte que fica lá embaixo da tabela é indicativo no rodapé da tabela, certo? Serve para indicar quem é a entidade responsável pela informação presente na tabela. Quem foi que deu aquela informação da tabela? De onde foi tirada aquela informação? É a fonte, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo. Aqui uma tabela, onde eu tenho o título, que é Notas dos alunos do segundo ano do ensino fundamental. É o título da tabela. Do que é que vai tratar aqui a tabela, gente? Ele vai mostrar as notas desses alunos aí, que é do segundo ano do ensino fundamental. Então tá bem explicado, não tá no título? Aí eu tenho as colunas, né? Tem aqui a coluna com o nome dos alunos, a coluna da nota de matemática, de português, de história, geografia e ciências. E cada linha dessa daqui representa um aluno. A Alice tirou 7,5 em matemática, 8,9 em português, 8 em história, 8,2 em geografia e 10 em ciências. Então aqui eu vou lendo as informações. Isso aqui é o corpo da tabela. Isso aqui tudo é o corpo. E eu tenho a fonte. De onde foi que foi tirada essa informação aqui? Da Escola Infantil Meu Mundo. Foi que passou a informação. Entenderam o que é título, corpo e fonte de uma tabela? Então prestem bem atenção. Agora, turma, nós vamos para o outro descritor, o 74, que é ler informações apresentadas em gráficos de barras ou colunas. Então, agora é gráficos. E o que é um gráfico, turma? Um gráfico é uma representação de dados obtidos nos experimentos na forma de figuras geométricas, diagramas, desenhos, figuras ou imagens, de modo a fornecer ao leitor uma interpretação de forma mais rápida e objetiva. O gráfico ele vai te mostrar, através de desenhos geométricos, gráficos, essas informações que poderão estar contidas na tabela. Então, geralmente, uma tabela gera-se um gráfico dela. Aquelas informações que estão contidas na tabela podem também virar um gráfico. Os tipos de gráficos incluem as diversas formas de representar algumas informações e dados, sendo que os mais importantes são coluna, linha, pizza e área. Esses aqui são os tipos de gráficos. Porém, o descritor aqui, né, só quer que você saiba ler por enquanto gráficos de barras e colunas. Barras são em forma de linha, coluna em forma de vertical, né? Continuando, vamos ver um exemplo de gráficos. Aqui está um exemplo de gráfico, que tem também um título, olha, receitas e despesas da empresa XY nos anos de 2013, 2014 e 2015 em reais. Esse aqui é o título. Então, eu vou ver as despesas dessa empresa nesses 3 anos. Aí aqui eu tenho, né, o corpo do gráfico, que vai mostrar as informações. Por exemplo, as barrinhas azuis, aqui eu tenho uma legenda, são a receita. Receita é o que entra na empresa, é o dinheiro que entra, se chama receita, tá, turma? E as barrinhas não, desculpa, isso aqui são colunas. Barrinhas fosse na horizontal, deitada, é colunas. Colunas vermelhas são as despesas, é o dinheiro que sai, que é pago com alguma coisa. Então ele está mostrando aqui. Provavelmente isso aqui seja do ano de 2013, que são 3 anos, ó, esse aqui é o 2013, aqui o 14, aqui o 15. Aí eu tenho aqui, ó, só um exemplo. Em 2013, a receita foi de 3 mil reais, entrou 3 mil reais na empresa e a despesa foi 2 mil e saiu 2 mil. E assim por diante, ó. Certo? Opa. Elementos importantes que estão incluídos nos gráficos. Vamos ver quais são os elementos dos gráficos. O título, que parece a mesma coisa da tabela. Geralmente possui um título a respeito da informação que será apresentada. Tudo tem título, a tabela tem título e o gráfico também, que é para dizer qual é a informação. De que aquele gráfico está falando? É o título. Resumido, né? Fonte, também tem a fonte. A fonte da tabela não é quem fez,
Quem deu as informações? O gráfico. Muitos gráficos, sobretudo os da área de estatística, apresentam a fonte, ou seja, de onde as informações foram retiradas. Também podem apresentar o ano de publicação da fonte referida. Os números, gente, estes são essenciais para comparar as informações dadas pelos gráficos. Porque o gráfico tu vai poder comparar. Se tu lembrar aí, fecha o olho aí e lembra do gráfico que eu mostrei nesse instante. Era de um ano de 2013, 2014, 2015. Tu viu que dava para comparar? Que em 2013, tanto as despesas como as receitas foram menores que 2014, aí a de 2015 já foi maior. Então dá para tu comparar com os números, né? E com os tamanhos também. A maior parte deles utilizam números, seja para indicar quantidades ou tempo. Mês, ano, trimestre, tudo é utilizado números. E a legenda é aquela que ficou do ladinho, que dizia que o que é que significava as cores. Grande parte dos gráficos apresentam legendas que auxiliam na leitura das informações apresentadas. Junto a ela, cores que destacam diferentes informações, dados ou períodos são utilizadas. Olha só, você viu que naquele gráfico que eu mostrei nesse instante, fecha aí o olho de novo, se lembra? As coluninhas azuis eram as receitas, era o dinheiro que entrava na empresa. E as vermelhas eram as despesas, o dinheiro que saía da empresa. Então isso ali é a legenda, para poder tu compreender o que é que tá informando naquelas cores. Entendido? Então, vamos ver de novo o exemplo. Tem aqui outro gráfico. Olha, isso aqui é o título do gráfico. Taxa de mortalidade específica por gênero e faixa etária. Taxa de mortalidade é para saber a quantidade de mortalidade, eu não sei, aqui é de crianças e adultos. Por gênero, ou seja, por sexo, se é masculino e feminino, e por idade, faixa etária é a idade, tá? Aí, gente, eu tenho aqui a legenda para poder eu compreender o gráfico. Ele diz que onde tiver as linhas, isso aqui é um gráfico de barras, viu? Não é colunas. Aonde tiver as barrinhas rosas, diz respeito ao número das mulheres. Aonde tiver as barrinhas azuis, diz respeito aos números dos homens. Aí tem aqui os números, gente. Olha, começando de baixo para cima, de 0 a 9 anos. Quem é que morre? Mortalidade é morte. Quem é que morre mais? Dá para ver, que é homens. De 10 a 14 anos também é homens, a barrinha é maior, né? Todos aqui, se você observar, o homem vai estar na frente, né? A barrinha do homem está bem grande, né? Então, tanto qualquer idade. E aqui vai apontar qual é a quantidade de mortes. Por exemplo, vamos pegar um aqui bem específico. Vamos pegar esse aqui. De 60 anos a mais. Quantos morreram? Olha, aqui as mulheres, ela não está nem 10, porque 10 é bem aqui no meio. Talvez sejam umas 3 ou 4, ou uns 5 talvez. Não, 5 não, uns 3 ou 4. Porque dá bem aqui, ó, se você vir na retinho. Os homens quase encostou aqui no número 20. Então deve ser 19 homens que morreram nessa faixa etária. Tá? E assim por diante. Eu não vou ler todas as informações. E aqui eu tenho, gente, a fonte. De onde foi que foi tirado o gráfico? Fonte do gráfico IBGE, Atlas Geográfico Escolar, 7ª edição, 2016, ó, com ano e tudo, página 118. De onde foi tirado esse gráfico? Tem aí. Entenderam? Então é isso. Essa foi a nossa aula explicando o que é gráfico, o que é tabela, quais são os elementos da tabela, e eu espero que vocês tenham compreendido, da tabela e do gráfico, né? Então, boa sorte, tá certo? Mas nós vamos agora praticar. Bora praticar? Vamos ver se vocês conseguem fazer a leitura de uma tabela e de um gráfico. Então, vamos prestar atenção agora. Olha, eu tenho aqui uma questão que você pode fazer o seguinte. Eu vou ler a questão, né, e vou dar a resposta. Mas você, antes de eu dar a resposta, você pode pausar o seu vídeo. É importante também que vocês puderem, eu esqueci de dizer no começo, anote alguma informação sobre gráfico, sobre tabela, porque esse conteúdo que eu estou apresentando aqui não está no livro. Então é importante que você pudesse anotar as partes da tabela, do gráfico. Volta aí à aula, não custa nada, a aula vai ser bem curtinha. E anota. Quando chegar aqui de novo, você vai pausar o vídeo quando eu ler explicar a questão.
E aí você tenta responder. Quando você responder, pode ser no seu caderno mesmo. Aí você continua o vídeo e vê se você acertou. Vamos fazer assim? Então vamos lá na primeira questão. A tabela abaixo mostra as altitudes de algumas cidades em relação ao nível do mar. Altitude, né, de altura, né, de cidades que estão localizadas em locais altos, que fica acima do nível do mar. Altitudes acima de 2.600 metros provocam dor de cabeça e falta de ar nas pessoas que não estão acostumadas. Nós aqui moramos numa altitude no mesmo nível do mar. Nós não estamos na nossa... o nível de onde a gente está é no mesmo nível do mar, não está acima nem abaixo do nível do mar. Então é normal para nós essa altitude aqui. Agora, se a gente for para algum canto, algumas cidades que são mais altas do que o nível do mar, a gente vai ter problemas com dores de cabeça, né, e falta de ar. Quanto mais alto tiver, é só você fazer uma experiência, suba numa serra, para você ver como você fica mais cansado, porque lá, quanto mais alto for, mais o ar vai ficando, né, mais escasso. Né? E aí os pulmões da gente não aguentam, a gente vai ficando mais cansado. Então o que é que ele quer dizer aqui? Que essas altitudes acima de 2.600 metros provocam dor de cabeça e falta de ar. Aí eu tenho uma tabelazinha aqui que mostra a primeira coluna as cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Cidade do México e Quito. E aqui as altitudes, tá certo? De cada uma. Os metros que ela está localizada acima do nível do mar. A pergunta é, em qual dessas cidades as pessoas poderão sentir dor de cabeça e falta de ar devido à altitude? Olha, vamos ver aqui, pronto, você pode pausar agora e responder, ler de novo, aí responde, aí volta o vídeo novamente para poder corrigir, mas já vou dar a resposta. Gente, o que é que ele disse aqui? Que a altitude acima de 2.600 metros provoca dor de cabeça e falta de ar. Então, as únicas que vai provocar dor de cabeça e falta de ar só se for acima de 2.600 metros. Aí eu pergunto a vocês, Rio de Janeiro provoca? Ó, tá 0 metro, ou seja, ela tá no mesmo nível do mar. Não é Rio de Janeiro. Será São Paulo? São Paulo só tá 750 metros, não é 2.600. Belo Horizonte só está 1.150 metros. Cidade do México, 2.240, mas ainda não é 2.600, nem acima. A cidade com maior altitude aqui, gente, é a de Quito, 2.850 metros. Está maior que 2.600 metros, é quase 3.000 metros acima do nível do mar. Então, tu vai marcar, né, a letra D, Quito, é o correto. Entendido? A gente leu as informações na tabela. Mais uma questão de tabela. A tabela a seguir mostra o número de pessoas que fizeram uma refeição no restaurante Cantinho do Sabor. Aí tem a primeira coluna, os meses, né, que essas pessoas fizeram essas refeições, foi no mês de julho, agosto, setembro, outubro e novembro. E tem o número de pessoas que fizeram refeições por mês nesse restaurante Cantinho do Sabor. Aí em julho foi 226, em agosto 279, setembro 325, outubro 149 e novembro 193. Certo? Pergunta. Conforme a tabela, o total de pessoas que fizeram refeição nos meses de julho, agosto e setembro foram... Olha, o que é que ele está perguntando? O número de pessoas que fizeram a refeição nos meses de julho, agosto e setembro. Então tu vai juntar, certo? As quantidades de julho, agosto e setembro. Tu vai ter que fazer uma continha de mais aqui, né? Porque tu não vai poder responder de cabeça. Então tu pega o número de julho, que foi 226, o número de agosto, que foi 279, e o número de setembro, que foi 325, e vamos somar. Aí eu vou achar qual é a resposta. Aliás, é a quantidade de pessoas que fizeram refeições nos 3 primeiros meses aqui. 6 mais 9 é 15, 15 mais 5 é 20, eu escrevo o 0 e levo 2. 2 mais 2 é 4, 4 mais 7 são 11, 11 mais 2 são 13, eu escrevo 3 e levo 1. 1 mais 2 é 3, 3 mais 2 é 5, 5 mais 3 são 8. 850 pessoas, letra C, fizeram refeições no restaurante Cantinho do Sabor nesses 3 meses. Viu como não é complicado? Vamos ver agora questões de gráficos.
Vocês estão pausando, né? Respondendo, depois corrige. Qual é o mês em que há mais aniversariantes? Isso aqui é um gráfico que mostra os meses. Olha aqui embaixo, ó, os meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E aqui a quantidade de aniversariantes, tá certo? Então, qual é o mês que houve mais aniversariantes? Gente, se é o que houve mais, a coluna vai ser a maior, não é não, gente? Olhe, essa coluna aqui, opa, desculpa, ela tá maior do que as outras. Em junho foi o que teve menos, aí depois aumentou em abril, teve mais um pouquinho, abril e janeiro parece que são iguais, aí depois fevereiro, depois maio, aí a maior, que dá aqui bem na linha 5, teve 5 aniversariantes, foi o mês de março. Mês de março, tá certo? Que é a maior, onde a coluna é maior, beleza? Essa aqui é mamão com açúcar, né? Vamos mais uma de gráfico. Veja o gráfico onde aparece a quantidade de espécies da fauna brasileira do Pantanal. Quantidade de espécies da fauna brasileira. Aí eu tenho aqui o gráfico que mostra aqui embaixo as espécies, aves, mamíferos, peixes, répteis e anfíbios, e aqui as quantidades, de acordo com as linhas, tá? A pergunta é: a espécie em maior e menor quantidade, respectivamente, no Pantanal é? Olha, a pergunta está perguntando qual é a espécie que é maior e a menor, respectivamente, quer dizer, na ordem. Primeiro o maior, depois o menor, na ordem que está escrito. Gente, de novo eu vou olhar para as colunas. A coluna maior é, né? Não quer saber, né? A maior, a menor? A maior são as aves. E a menor, gente, são os anfíbios. Então, a resposta é aves e anfíbios. Letra D de dado. Certo? A maior, a quantidade, olha, aves deu o quê? 650, porque está bem na metade entre 600 e 700, deu 650. E anfíbio só foi 50, que está bem na metade entre 0 e 100, 50. Tá certo? Beleza? Não é difícil, né, gente? É só prestar atenção no conteúdo. Então, parabéns a todos. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aprendido sobre tabelas e gráficos. Beleza, meus queridos? Mas nós temos uma atividade extra hoje, né? Para valer a sua presença na aula hoje, vocês já sabem que terão que fazer a atividade xerocada que vocês já receberam em sala de aula. Lembram? Eu entreguei em sala de aula, no presencial, desculpe, a atividadezinha que fala sobre tabelas e gráficos. E diz que vocês guardassem e deixassem para responder somente depois que vocês assistissem essa aula, que era a explicação de tabelas e gráficos. Não foi isso? Então você já sabe que isso aí faz parte da presença de hoje, né? Mas você precisará fazer a seguinte ação para validar sua presença. Além de você responder, você vai já responder a sua atividadezinha. Você vai fazer essa outra ação aqui. Para fazer essa ação que eu vou pedir, você precisa primeiro responder a atividade. Então você, quando terminar aqui a aula, você vai responder a atividade, bem bonitinha. Aí você vai fazer isso aqui, ó, para validar a sua presença. Nos comentários desta aula, no YouTube, você irá comentar suas respostas, tipo um gabarito. Você vai lá nos comentários da aula, não é no grupo, não é no privado do professor, é nos comentários desta aula. Aí você vai colocar as respostas que você fez na atividade, tipo um gabarito, desse jeito, ó, o exemplo. Primeira, você bota o número 1, aí bota um parêntesinho, aí bota a letra que você marcou, letra A. Número 2, que foi a questão 2, aí bota a letra que você marcou, letra C. Só um exemplo. Número 3, bota o número 3, parênteses, aí a letra que você marcou, D. E assim você vai fazer até a questão 6, só são 6 questões. De 1 a 6, aí você bota a letrinha. Você vai fazer um atrás do outro mesmo, você fazer que nem desenhar o gabarito, não, porque você vai fazer no comentário, né, gente? Então não precisa, deixa o jeitinho que tá escrito. Tá certo? Aí você faz isso, aí vai estar validando a sua presença da aula de hoje. Beleza? Não esqueça de se identificar corretamente nos comentários com seu nome e a série. Então não vai botar só a resposta não, o gabarito não. Tu tem que primeiro colocar seu nomezinho completo e a sua série, se é o 5º ano B ou se é o 5º ano C. Aí depois é que você bota o gabarito, as respostas. Entenderam? Só vai ter presença quem fizer isso. E aí, quando eu for na próxima aula presencial, eu vou receber as atividades e aí eu fecho a presença de vocês. 100%. Compreendido? Então é isso, meus queridos.
Faça isso hoje, o mais rápido possível, e você terá sua presença na nossa aula de hoje, ok? Então é isso, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, esse canal é nosso e vai continuar sendo nosso. Sempre que a gente precisar, nós vamos utilizá-lo, mesmo a gente estando em aulas presenciais, tá bom? Então dá um cliquezinho aí no gostei nessa nossa aula, tá ok? Posso contar com vocês? Beleza, então um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.